Esse é o tipo de reflexão, irmãos, nosso devocional de hoje, devocional bem especial mesmo, por causa do tema que nós trataremos, e nós vamos sair um pouquinho do nosso roteiro de devocionais, que se baseia na exposição de provérbios mesmo, de uma forma mais aplicativa, mas esse é um devocional, ou uma reflexão, ou uma exortação, que não tem tempo apropriado para dar. Primeiro porque você espera todo mundo vir, mas não vem. E depois porque sempre alguém está fazendo aquilo que eu vou condenar agora. Então, não tem tempo adequado para fazer esse tipo de reflexão, né? Então, nós vamos refletir sobre essa relação dos pais para com os filhos, ou da responsabilidade que os pais têm para com os filhos. E vamos ler alguns textos para fundamentar nossa reflexão. Salmo 127 é o primeiro, texto base. A partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do teu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Provérbios 29 agora, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. A segunda parte do versículo é a parte principal que eu queria chamar a atenção. Mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Volta um pouquinho, Provérbios 22. Versículos 5 e 6, especialmente o versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. E esse é um dos versículos principais da nossa reflexão, de discernir o caminho. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Jó 18. Jó, capítulo 18. Versículo 8. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, na armadilha, e andará na boca do forge, na boca do alçapão, na boca da armadilha. Esse texto de Jó está conectado com Provérbios, capítulo 1. Provérbios 1, versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Talvez nós vamos, em algum momento, ver um versículo ou outro aqui, mas também ver outros versículos. O tema da nossa reflexão de hoje é o seguinte: filhos, protegendo, não expondo. Filhos, protegendo, não expondo. Foi difícil encontrar um tema para reflexão, porque eu fiquei com uma palavra na cabeça: proteção. E o tema deveria necessariamente ter essa palavra, proteção, não comumente como nós somos levados a fazer. Quando nós não temos desenvolvido uma teologia da vida privada, da privacidade, com muita naturalidade nós percebemos que o mundo está nos conduzindo, porque esse mundo, ele é contra a privacidade, ele busca a nossa exposição.
O tempo que nós temos de exposição constante para ter a aprovação da sociedade faz com que nós sejamos impelidos a compartilhar aquilo que nós julgamos felicidade. De tal forma que a felicidade ela só torna mais evidente, só se torna mais profunda quando nós recebemos comentários de aplauso, de festividade, comentários de que a sua família é feliz, de que a sua família é bonita, de que o seu filho está tão lindo, de que você parece tão jovem, de como você emagreceu. Então parece que no tempo que nós vivemos, nós fizemos um tipo de associação que, se não houver aprovação dos de fora, nós não teremos realmente contentamento. Imagine isso sendo somado com a volatilidade e as paixões da juventude. Nós estamos colocando a nossa família na mais absurda enrascada, porque paixões é justamente concupiscências ou emoções desenfreadas que para reter, que para frear, precisa de um milagre, precisa de um empenho sobrenatural absurdamente derramado sobre nossas vidas. Mas de alguma forma nós vivemos de um jeito em que nós coadunamos, em que nós harmonizamos a nossa percepção de felicidade com a aprovação de outros. E o grande lance de Satanás aí é que o mundo fez isso conosco sem que nós percebêssemos de fato que era isso. Muito facilmente você pode dizer, eu nunca parei para pensar isso. Eu nunca fiz essa reflexão. Mas se você parar por um instante e ver que não somente uma foto que você tira, mas mais ainda os comentários que você tem dela deixa você ainda mais feliz, aí você vai fazer a reflexão. O impulso que você tem de colocar um status com seu filho que você deveria proteger no seu WhatsApp, ou mais, a divulgação de fotos de outras crianças que não são suas, simplesmente não são suas, que você as expõe, você simplesmente as expõe, sem qualquer critério, para pessoas que você não conhece muito, você não conhece todas as pessoas que você tem no seu perfil da rede social, você não conhece, você não se relaciona com essas pessoas. Na maioria das vezes, irmãos, nós não conseguimos nos relacionar nem com os crentes aqui. Existem muitos aqui que passam a semana toda, se não fosse o grupo da igreja, sem falar uns com os outros. Somente quando vem a igreja. Então, nós expomos a nossa privacidade para o escrutínio de pessoas com os quais nós não temos a mínima confiança, o mínimo relacionamento, porque o nosso ego, de alguma forma, precisa receber cócegas. Nós precisamos, segundo os padrões desse mundo, experimentar o que é felicidade por causa da aprovação. É isso, compartilhamentos, likes, comentários, isso é a aprovação que nós esperamos. Por que isso ganhou tanto poder? Porque é contra o que nós lutamos, irmãos. Nós lutamos contra a autoaceitação. É muito difícil, por isso é uma prática espiritual. Você tem contentamento no secreto, no privado. É uma prática espiritual. Porque quem está lá é o Senhor com você. Quem dá significado à sua vida é o Senhor, que não o vê, que você não o vê, que ninguém vê. E essas mídias sociais potencializaram as portas de acesso ao nosso coração e têm conseguido sucesso na seara do Senhor de uma forma avassaladora. Agora entenda, não é porque você não faz com maldade que o mundo não vai usar como tal. Não seja ingênuo. Sabe o que é que esse mundo faz com o ingênuo? Ele é implacável. Ele destrói. Ele mata. Seja ingênuo nesse mundo. Seja ingênuo. Você se tornará um devasso, uma devassa. Seja ingênuo nesse mundo. Nesse mundo existem placas gigantescas. Não aceitamos ingênuos. Se vierem, nós os mataremos. Esse mundo é implacável, irmãos. Impiedoso para quem é ingênuo.
O eu não sei não é um antídoto para o seu veneno. O eu não sabia não é um antídoto para a sua desgraça. Você colherá e aqueles que você deveria proteger também colherão. Nós percebemos que o ser humano foi condicionado para esse tempo de exposição quando as nossas crianças já nascem fazendo pose. Os nossos pequeninos já sabem que pode mascarar raiva e tristeza durante uma foto. É só você dizer, olha, vamos tirar uma foto, o que é que eles fazem? Eles sorriem. Eles fingem. Isso mostra o quanto esse tempo de mídia social adentrou no nosso DNA, na nossa personalidade, nas nossas características. E nós, ao invés de buscarmos proteção para isso, de buscarmos as mídias sociais para mostrar o quanto nós somos igreja, o quanto nós somos povo do Senhor, o quanto nós somos trabalhadores, nós usamos como um simples cardápio do nosso ego. É o portfólio do nosso coração egocêntrico, arrogante. Tem jovens da igreja que, se olhar suas mídias sociais, nitidamente você percebe que existe uma ânsia de exposição do corpo, que só não mostra mais por causa do pudor ainda contido ali. Existe uma necessidade de mostrar as curvas que esse mundo tanto dita como sexualmente atrativo, como bonito, porque quem diz isso é o mundo que diz isso. E nós simplesmente não vemos, os pais não veem, as mães não veem simplesmente. Esse mundo destrói ingênuos. Entenda, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que você não faz isso por maldade. Eu sei que é uma expressão não gerida, não redimida da sua felicidade. Quando você expõe aqui no seu status de WhatsApp, no seu Instagram, nas suas mídias sociais, eu sei que é uma expressão de felicidade, como se você quisesse gritar a sua alegria, como você quisesse gritar o seu contentamento, como se você estivesse celebrando a sua felicidade. Mas no âmbito do nosso lar, nós podemos administrar o que nós fazemos com a nossa felicidade. Mas nas mídias sociais não tem como não, irmãos. Não tem como fazer essas administrações, não. Não tem como nós administrarmos o que farão com a nossa exposição. Escolas, filmes, brinquedos e especialmente as mídias sociais são instrumentos de entrada e conquista. Sabe quando as portas do seu coração elas vão sendo açoitadas, sabe? Quando no tempo das conquistas da Idade Média, quando nós vemos tantos filmes dessa forma e relatos literários, quando cidades queriam ser tomadas, os portões dessa cidade eram açoitados das mais variadas formas, pedras eram lançadas, fogo era lançado, pedaços gigantescos de madeira vinham de encontro àquela porta para de todas as formas derribar aquelas portas para adentrar a sua cidade e tomar a cidade. Pois as mídias sociais, filmes, escolas, brinquedos são instrumentos para derribar as portas do nosso coração. São instrumentos de entrada e conquista do nosso coração. Talvez você não percebeu, mas talvez as portas do seu coração já foram quebradas, ou quem sabe até derribadas. A sua não percepção é justamente uma ingenuidade não gerida, não administrada, não avaliada. E esse mundo não vê ingenuidade como algo bom, não, algo que é natural. Não!
É uma parte não coberta do seu coração e da sua mente que será usado contra você para a destruição do seu lar, para a destruição da sua família. Irmãos, nós como crentes, nós como cristãos, que agora nós enxergamos, nós não somos cegos, irmãos. Se você é crente, você não é um cego, você era cego. Agora você não é mais. Nós que enxergamos, nós não temos a licença de viver como cegos. Nós não temos a licença de usar eu não sabia, eu não me atentei, eu não percebi. Isso mostra uma falta de intencionalidade naquilo que nós vivemos, especialmente em uma armadilha tão gritante que ímpios caem, que é a exposição nas mídias sociais. Nós não temos a licença de sermos cegos, irmãos. Por que nós somos tão compelidos a expor, irmãos? Por que é? Eu vejo irmãos publicando fotos das suas crianças nuas. Nuas, irmãos. Só de calcinha, muitas vezes. Eu fico impressionado. Os seus filhos quase nus. Eu mandei para o perfil de alguns aqui a quantidade de pedófilos que estão nas mídias sociais e como identificá-los. Pedófilos que pegam a foto dos seus filhos e colocam num perfil que eles criam. E quando você lê os comentários, é absurdo, nojento, podre, com a foto que você tirou com felicidade e não protegeu e expôs e o lobo veio e usou. E outros estão se deleitando sexualmente com a foto dos seus filhos. Porque ao invés de proteger, você expôs. Você não precisa expor momentos felizes para você realmente ter experiência de felicidade. Você já entendeu isso? Você deveria perceber quando Satanás está tocando no seu coração. Você deveria perceber. Quando as garras de Satanás estão chegando perto do seu coração. Porque se a sua felicidade é condicionada à quantidade de visualização, compartilhamento, curtidas e comentário, alguma coisa tem errada, porque esse é o prazer do presente século. Que é um grupo da sua família, bota lá. Compartilha com os santos. Com aqueles que travam as mesmas lutas contra esse mundo. Compartilha com os santos do Senhor, com a igreja do Senhor. Mas não deixe esse mundo pensar que pode comprar o seu coração. Não faça isso. Não deixe esse mundo pensar que a mesma moeda com que compra coração de ímpios pode comprar o seu. Não faça isso. Porque a herança do Senhor tem que ser protegida. Não é exposta, não. A herança é do Senhor e foi deixada para você, para que como uma flecha você aponte para o Senhor e seja instrumentos de conquista para esse mundo. E não para que façam parte do exército do inimigo. Que é assim que muitos pais têm feito com as suas crianças. Emprestam as suas flechas para o inimigo guerrear contra eles mesmos. Os santos. Vamos aqui, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Ele vem falando das virtudes cristãs, a partir do versículo 3, que foram obtidas por causa do novo nascimento, por causa da regeneração.
por causa do agir do Espírito Santo, porque foi vertido do alto, bênção sem medida, a ponto de nos transformar e nos identificar de uma forma completamente diferente com aqueles que jazem no mundo. E a partir do versículo 8 ele diz assim: porque estas coisas, que ele acabou de expor, essas virtudes cristãs, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativo, nem infrutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que você é tão inativo e infrutífero nessas percepções? Da exposição daqueles que você deveria proteger. Da exposição do seu corpo. Porque, entenda, as mulheres não entendem isso. É muito difícil as jovens entenderem isso. Você tem que rachar a cabeça com palavras e enfiar para entender que se o instrumento de conquista delas, para um homem, é o corpo, é isso que ele buscará nela. Ele vai querer só sexo de você. Sexo de você. Sexo, ele vai querer se deleitar, se lambuzar nas suas curvas, nas suas partes íntimas. É isso que ele vai fazer. Porque é isso que você usa para atraí-lo. Olha, a reflexão mais simples do que essa não existe. É simples demais. De tal forma que não observá-la significa baixar as guardas para ser instrumentos de deleite carnal. Não importa, vem, meu corpo é teu. Não importa. E isso vai dar fruto? Um casamento corrosivo, que vai gerar filhos corruptos, contra os quais a igreja vai drenar suas forças mais absurdas para poder conter as escolhas erradas que foram feitas e não conseguirá. Não conseguirá. E esses que fazem essas escolhas são parasitas na igreja, não são nutrientes. Porque não ouvem a igreja e depois querem que a igreja o ajude na solução da sua própria estutícia. Porque não usa os recursos que só tem com aqueles que o Espírito Santo age. Destapa os ouvidos e abre os olhos. Então veja e escute. Veja e escute. Porque nós não somos mais inativos. Nós não somos. Nós éramos mortos, cegos. Nós éramos inativos. Nós não somos mais, irmãos. Entenda isso. Eu não estou dizendo que existe maldade na sua exposição. Mas existe uma inatividade absurda do Espírito Santo agindo em você, porque você deveria de fato discernir perigos, armadilhas. O que eu vejo de irmãs expondo os filhos no seu status de WhatsApp é de impressionar. É de impressionar, irmãos. Irmãos, acordem. Vocês estão colocando uma bandeja com seus filhos na garra de Satanás. Pedófilos estão babando com seus filhos e filhas, meu Deus! Quem foi que disse que criança é para ostentação, irmãos? Quem foi que disse isso? É claro que a pergunta é retórica. O mundo diz. É o mundo que diz, mas você não pertence mais a ele. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Cego aqui, irmãos, é uma descrição de quem? Ímpios. Ímpios. É cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. A semelhança de Jó, irmãos, deve ser a nossa atitude. Fazer provisão constante para a purificação dos nossos filhos.
Abre em Jó. Lembra o que Jó fazia todos os dias? Jó capítulo 1, versículo 5. A semelhança de Jó, nós devemos prover proteção aos nossos diante da menor possibilidade de perigos ou brechas. Então, entenda, pais, os homens aqui, os pais, vocês devem olhar o WhatsApp da sua esposa. Porque a sua liderança tem que estar lá. O status dela, você não tem um contato dela, o status dela aparece para você. Estou dizendo para você investigar o celular dela não, porque se você tem que fazer isso, não há confiança. Se não há confiança, não há aliança. Se não há aliança, não é casamento. Mas você não pode dar uma responsabilidade, conceder uma responsabilidade e não tomar conta dela. É isso que muitos pais fazem com os filhos. Dão celular, abre as portas do mundo, fazem mídia social e simplesmente deixa. Como se aquele menino, como se aquela menina, como se aquela mulher fosse completamente glorificada já e não fosse pecar nas suas mídias sociais. Não fosse pecar. Porque às vezes quando eu vejo, eu digo assim, rapaz, será que o marido viu? Rapaz. Não tem, eu estou trabalhando não. Te vira. Te vira. Não tem, eu não tive tempo não. Se vira. Você tem que liderar todos os passos e escolhas da sua família. Versículo 1, versículo 5. Jó 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então assim, se você tiver a mínima possibilidade de um perigo para o seu filho, você exporá. O mínimo. Tem 1%, 0,01% de chance de você matar o seu filho. Você matará? É assim que devem ser as nossas escolhas, irmãos. Se houver a possibilidade dessa atitude ser usada para o mal, eu não vou fazer. Entenda, eu não estou dizendo que você não deve usar as mídias sociais, mas o meu grande problema é ver crentes que usam as mídias sociais e a igreja não está lá. Você não vê igreja, você não vê programação da igreja, você não vê foto de irmãos. Alguns você não sabe nem se é crente olhando suas mídias sociais. Bom, eu posso ser um louco, um lunático, um radical aqui, mas para mim isso é muito estranho. Porque se aquilo que me descreve não aparece nas minhas mídias sociais, aquilo que me descreve, aquilo que digo que eu sou, quem eu sou, por quem eu vivo, se isso não aparece na minha vida virtual, eu não sei, irmãos. Para mim isso tem um problema absurdo. Absurdo. Aí eu abro uma porta, porque se mamãe pode, por que a filha não pode? Porque se papai pode, por que o filho não pode? Isso abre uma porta absurda, de tal forma que quando você vai exortar, você será um hipócrita. Um hipócrita. Nossos filhos, irmãos, eles não são pingentes. Eles não são artefatos para exposição. Eles não são. Eles devem ser protegidos.
Talvez nós deveríamos pensar melhor sobre a teologia da nossa privacidade. Eu ouvi isso há 8 anos atrás. 8 anos atrás eu ouvi isso de um pastor, que nunca saiu da minha cabeça. Talvez nós devêssemos considerar melhor sobre a nossa privacidade. Se você fizer uma reflexão muito natural, você vai entender o que eu estou falando. Nós não expomos o nosso extrato da conta bancária. Você expõe? Você expõe? Você pega o seu contra-cheque e expõe? Você pega a sua conta bancária e você expõe a sua conta bancária? Você diz assim, aqui é a senha. Você diz isso? Meu banco é tal, agência, conta, senha. Mas está aqui, no próximo Stories, você vai ver o extrato. O extrato, você vai ver. Você faz isso? Não. Agora eu fico refletindo, será que os nossos filhos eles são menos valiosos do que a nossa conta bancária? Porque nós não expomos a nossa conta bancária, mas expomos a herança do Senhor que recebemos. Nós expomos os nossos filhos. Será que os nossos filhos têm menor valor? Será que a nossa família tem menor valor do que a nossa conta bancária? Do que a nossa carteira? Você tira foto da sua carteira? Se nós estampamos, irmãos, presta atenção para os jovens aqui, porque vocês são tentados a exibir o corpo de vocês. Se nós estampamos, nós divulgamos e eles vêm pegar. Eles vêm pegar. Porque está numa vitrine. Se está numa vitrine, é para ser vendido. E eles sabem qual é a moeda para conseguir o que está na vitrine. Eles sabem. Se nós estampamos, nós estamos divulgando para outros pegarem. E eles vêm. Eles vêm pegar. Lembrem onde nós estamos, irmãos. Aqui é para ter ovelhas. Ovelhas aqui. Aqui não é para ter lobo, não. Aqui é ovelhas. Aqui é o aprisco do Senhor aqui. A igreja é o aprisco do Senhor. Mas saiu daqui, aí não é o aprisco do Senhor não, irmãos. Aqui você pode ser ingênuo. Aqui você pode pedir ajuda, aconselhamento. Mas lá você não pode ser ingênuo, não. Porque isso custará de você a sua morte. E se você for pai e mãe de família, custará de você o seu casamento e os seus filhos. Abra aí Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Não sejam maldosos, mas sejam sagazes em perceber, em discernir. Nesse mundo perverso, irmãos, mais uma vez eu retomo para o início. Eu sei que você não faz isso por maldade. Eu sei que você não faz isso porque quer oferecer os seus filhos para pedófilos, para abusadores. Eu sei disso. Eu sei mesmo. E eu não quero ser duro para envergonhar você, não. A dureza minha aqui é por causa do tamanho do perigo. É do tamanho do perigo mesmo. E eu quero lhe chocar. O meu desejo é lhe chocar mesmo. Mas entenda que nesse mundo perverso, a romantização que nos envolve, a sensação de conforto em fazer isso, são apenas anestésicos e alucinógenos desse mundo. Nós precisamos entender isso. Eu não vi maldade. Tem maldade, irmão, está no mundo. Tem maldade, pelo amor de Deus, tem maldade. Não importa se você não viu, outro verá. Não importa. Esse mundo romantizado, esse mundo de sensações, esse mundo afetivo,
corrompe o nosso discernimento, irmãos. Onde nós não queremos ser chamados de alienados, de radicais, de fundamentalistas, de pessimistas. Isso tudo são cortinas de fumaça para que nós sejamos tímidos em fazer tais reflexões. Não sejamos tímidos. Não sejamos. É uma teoria da conspiração. É um pessimismo desgraçado. É sim. Porque eu não jogo com os meus filhos. Eu não jogo com a minha família. Eu não blefo. Não, porque é caro demais. Eu não terei com que cobrir a aposta. Não terei. Então eu não brinco. Caia nesse mundo de romantização. Caia. Esse mundo que cria em você uma sensação de conforto que baixa as suas guardas. Caia para ver. Jó capítulo 18. Perto do texto que nós lemos. Versículo 10. A corda, armadilha aqui. A corda está-lhe escondida na terra. E a armadilha na vereda. E a armadilha no caminho. Jó 18:10. Está escondida aí. Está lá. O fato de você não ver não quer dizer que não está lá, não. Não quer dizer que não está lá. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte sobre esse conforto. O conforto mundano é um grande inimigo da fé. Ele afrouxa as juntas do valor sagrado e rompe os tendões da coragem sagrada. É isso que esse conforto do mundo faz. Afrouxa as tensões que deveriam existir para que nós vivamos nele. Sabe o que é tensão? Esses dias eu experimentei uma tensão grande, dirigindo muito tempo, você fica muito atento, e aí você para de dirigir, você fica todo duro, porque você fica alerta. Você olha se tem buraco, você olha a velocidade, você olha se tem um radar, você olha se um perigo vem a pista, você olha tudo, você fica tenso. Você fica tenso. Quando você então descansa, você chega ao seu destino, você relaxa. Andar por esse mundo, irmãos, não é o descanso ainda não. Nós estamos dirigindo. Tensão. É porque eu senti dores. Isso mostra a tensão. É porque eu estou muito dolorido. Isso mostra que você está atento. Descanse. Porque Satanás está ao seu derredor, ao derredor dos seus filhos, ao derredor da sua filhinha, ao derredor do seu filhinho, ao derredor do seu marido. Não abra uma brecha para facilitar para ele. Não abra. Porque ele vai entrar. E você não tem controle do que ele vai fazer quando entrar. O bispo Raio, que escreveu aquele livro Santidade, ele disse o seguinte: ser cristão custará a um homem seus pecados. Por outro lado, vai custar a um homem o amor, o seu amor pelo conforto. Contentamento não precisa de aprovação de outros, que não têm compromisso com a sua santificação, irmão. Não precisa. A felicidade não precisa de aprovação de outros, que não é instrumento para você ser mais parecido com Cristo. Não caia na armadilha desse mundo. Limpe as suas redes sociais das fotos dos seus filhos.
Limpe. Não deixa como um cardápio para abusadores, perversos e imorais. Você não precisa fazer stories ou publicar no seu status momentos que são seus da sua família. Você não precisa. São seus. São da sua família. Existem duas formas de você ouvir o que eu estou dizendo. Existem três, mas eu acho que a primeira não vai acontecer. É você ficar indignado comigo e com raiva. Eu acho que essa primeira não vai acontecer. A segunda forma é você ficar chateado, porque eu falei e tocou você especificamente, e você não usar mais rede social. Isso é uma forma imatura de agir. Isso é uma forma tola de agir. Isso não vai resolver o problema. Não resolve. Porque resolve o problema quando nós nos deparamos com a realidade, tomamos uma decisão madura e sabemos como agir. Existe a terceira forma de você agir, que é você usar como um crente a sua mídia social. Protegendo seus filhos, publicando o evangelho, mostrando o valor da igreja. Olhando para a sua... Vou fazer um desafio a todos vocês aqui, tá bom? Os que têm mídia social. Olha para os seus perfis de mídia social. Para a sua foto no WhatsApp, seu perfil, para a sua foto do perfil de suas redes sociais, para suas publicações, feeds e fotos, o que for, vídeos nas suas redes sociais, e olhando, veja se dá para ver que você é um cristão. Não adianta publicar uma fotozinha e botar um texto embaixo de crente, não. É um cristão aqui. Que eu vacilei aqui e aqui, mas dá para ver que eu sou um cristão. Pai, olha aqui, por favor. Mãe, olha aqui. Marido, olha aqui. Esposa, olha aqui. Os filhos devem ser protegidos, irmãos, não expostos. Não seja ingênuo, que por publicar fotos sem discernimento, o mundo não vai usar com maldade. Vamos orar. Nosso Senhor, nós carecemos tanto do Senhor, meu Pai. Nós carecemos tanto da Tua orientação. Nós carecemos tanto da Tua instrução. Esse mundo exige tanta luta, Deus. Esse mundo exige tanta tensão. Nós não podemos baixar as nossas guardas um segundo sequer. A luta é tão constante que nos cansa, que nos fadiga, ó Deus. Nós vemos momentos de felicidade, momentos não pensados que deveriam ser tomados na simplicidade do nosso dia a dia como algo comum, banal. Nós vemos momentos assim sendo usados com tanta maldade, com tanta perversidade. O próprio Satanás usando como uma brecha para adentrar no nosso lar. O pecado para ganhar mais espaço. Oh, meu Deus, ajuda-nos, ó Pai. Que nós possamos olhar para os nossos e protegê-los. Ajuda-nos, ó Deus, dando-nos o discernimento correto, meu Pai, que tanto carecemos. Que se as mídias sociais são a exposição do nosso coração, que o Senhor esteja lá em Cristo Jesus, meu Deus. Que Cristo seja visto. Por favor, Deus. Em nome dele rogamos. Amém.